Antigamente a gente via que as pessoas que desenvolviam a dependência com o jogo, principalmente os homens, eles começavam a jogar numa idade jovem, 18, 20 anos, com jogos de aposta que envolvem algum tipo de habilidade, como jogar sinuca, jogar baralho, etc. E ao longo dos anos esse comportamento ia evoluindo até chegar em jogos que envolvem menos habilidade e mais aleatoriedade, a ponto da pessoa desenvolver uma dependência muitos anos para frente. Essa história poderia durar 20, às vezes até mais tempo do que isso. O advento do celular e com a disponibilidade do jogo no bolso das pessoas, né, através de um celular ou através de um computador ou tablet, e também com o aumento da disponibilidade de casas de aposta online, esse comportamento, esse trânsito, esse curso que durava muitos anos, hoje tem acontecido de uma maneira muito mais rápida. Cada vez mais eu recebo no consultório pacientes jovens com comprometimento grave, às vezes comprometendo centenas de milhares de reais, às vezes até milhões de reais em função do comportamento com o jogo. E isso gera uma preocupação muito grande e uma necessidade de orientação para que a gente possa identificar isso rapidamente e para que a gente possa direcionar isso para tratamento de uma maneira mais rápida. O jogo de azar, quando a gente fala de dependência de jogo, a gente está falando de jogo de azar que envolve aposta. Não é qualquer jogo, não é um jogo online, aquele jogo de videogame, ou joguinho no celular. É um jogo em que há aposta. E a aposta é quando a gente aplica um valor, a gente põe um valor na previsão de um resultado, e em um resultado acontecendo, a gente recebe aquele valor de volta, mais um valor que foi pré-combinado. Então, esse ato de apostar, ele é extremamente excitante para alguns. E essa excitação que a pessoa sente ao estar apostando, ela é vivenciada pelo organismo como algo exagerado. Existe uma área do cérebro que ela recebe uma inundação de neurotransmissores, a pessoa a fazer a aposta, e ela entende aquilo como muito intenso, ela vai se dessensibilizando ao longo do tempo. Ela vai diminuindo o número de receptores àquelas substâncias, de modo que para o indivíduo obter a mesma sensação, ele vai precisar apostar mais e apostar de modo mais intenso. Às vezes isso vai levando a um curso de crescimento da frequência, da quantidade do volume de valor gasto, do tempo gasto com o comportamento, com o jogo, no caso, e vai gerando um escalonamento, a coisa vai crescendo. E também acontece que a pessoa passa a ter sintomas até de abstinência quando ela tenta deixar de jogar. Então, o jogo vai gerando um comportamento, vai aumentando, esse aumento vai proporcionando aumento das perdas, e as perdas elas vão gerar problemas. Quando a pessoa começa a gastar muito do dinheiro dela com o jogo, ela passa a deixar de cumprir compromissos financeiros, deixar de pagar uma escola de filho, deixar não pagar um cartão de crédito que vai virar uma dívida maior, etc. E quando a pessoa está tendo muitos problemas, e mesmo com esses problemas ela não consegue deixar de jogar, muito provavelmente a gente está diante de alguém que tem um problema de vício com o jogo. E com jovens isso tem acontecido com muita frequência. E o que chama muito a atenção é que existe uma certa dificuldade dos pais de conseguirem orientar, de conseguir posicionar, de conseguir estabelecer esses limites, às vezes deixando que isso aconteça, e as consequências acabam vindo até para os próprios pais, que muitas vezes se veem obrigados a quitar dívidas, a resolver problemas financeiros de filhos muito jovens, às vezes com menos de 20 anos de idade. Então o pai e a mãe têm um papel muito importante na identificação desse problema e no direcionamento ao tratamento, porque não é fácil, envolve mudança de hábito, às vezes envolve alguns embates, envolve desenvolver uma capacidade de se posicionar diante dos filhos, de questionar alguns hábitos, às vezes tem alguns controles que precisam ser colocados, principalmente no início do tratamento. E gera muito sofrimento para a família esse movimento. Então, quando existe alguém, principalmente um jovem numa família adoecido por causa do jogo, é um problema do sistema. E todos ali vão ter que estar envolvidos na busca por uma solução. Bom, quando a gente fala em relação entre pais e filhos, é primordial que os pais tenham muita atenção e que percebam os filhos. O pai e a mãe perceber o comportamento do filho é primordial para identificar precocemente qualquer alteração de comportamento que possa estar atrelado à juventude.
No caso do jogo, quando o adolescente está ficando muito tempo no quarto, muito tempo no celular, começa a ter solicitações de dinheiro de maneira atípica, em valores maiores, quando questionado ele se esquiva, não dá muitos dados, não é claro, aí é bom começar a confrontar um pouquinho, fazer perguntas mais incisivas, para que possa se chegar no que está acontecendo. Isso muitas vezes é um desafio, porque essa relação entre os pais e os filhos é um grande desafio na vida dos pais. No entanto, isso é primordial, então o pai tem que prestar atenção no filho, tem que estar atento aos comportamentos e tem que não só se interessar pelo que ele faz, mas também quando respostas não muito claras, quando conversas mentiras identificadas, aí é necessário ter mais atenção e ser mais incisivo. Uma vez que se identifica que um jovem tem um problema com o jogo, é primordial levar para um ambiente onde ele possa ser tratado. Os profissionais médicos e psicólogos são os profissionais que têm a formação para lidar com o tratamento de dependências comportamentais, como a dependência do jogo. Às vezes isso não é fácil, porque existe uma resistência, às vezes os próprios pais têm medo e acham que não devem tratar, etc. Mas é primordial, porque o jogo ele leva a consequências, às vezes comorbidades clínicas surgem em função de jogo, quadros primários psiquiátricos podem estar gerando o comportamento de jogo e eles precisam de atenção médica. No entanto, não bastam medicamentos para tratar as questões relacionadas ao jogo. É necessário também a psicoterapia. A psicoterapia ajuda a mudar padrões de comportamento, de pensamento, identificar gatilhos e, além da psicoterapia, é necessário que os pais sejam orientados, sejam educados, para não errarem no comportamento. Às vezes os pais adotam uma atitude muito salvadora, que pode perpetuar o comportamento e, perpetuando, vai estourar novamente lá para frente. Então, tratamento medicamentoso, psicoterapia e orientação parental é fundamental para tratar o jovem que tem problema com o jogo. É primordial que os pais, nesse processo da interação com os filhos, busquem criar conexão com os filhos. Às vezes o comportamento de jogo já é consequência de um distanciamento, de uma ausência de vínculo. Então, muitas vezes o problema de saúde, o problema com o jogo pode ser uma oportunidade de se vincular, de se conectar, de conhecer melhor o próprio filho e se deixar conhecer também. Então, identificando um problema como esse, não deixe isso acontecer. Procure ajuda profissional, não lide com isso sozinho, e nós estamos aqui para poder ajudá-lo.